Fala, galera! Vamos lá! Vai chegando a nossa paraxá, penúltimo dia da nossa paraxá. O speed de confusão tá ali, ó. Tribulando meu ao vivo aí. Ó, abaixa isso daí, ó. Vamos lá, pessoal! Penúltimo dia, hein? 40 dias, chegamos ao 39º dia. Glória a Deus. Aí, ó, Satanás aqui no fundo falando. Vou fechar a porta, que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Tome todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Um abraço, Edilane. Um abraço, Thaís. Um abraço, Natanael. Um abraço, Claudinha. Um abraço, Thaís Olímpio. Um abraço, Adriana. Nilva. Um abraço a todos vocês. Pastor Júlio Brito de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Ontem nosso pastor Cleverson, meu amigo, esteve aqui na nossa paraxá orando, encerrando. Vamos lá. Patrícia Lopes, um abraço. Rafael, tô animado, Rafael Carmo. Tô animado, sabe por quê? Rafinha, tô animado. Porque hoje o dia foi cansativo, trabalhoso já, mas eu não tô nem na metade. Porque acabando a paraxá aqui, eu corro para dar aula no ITEPA. Aula no ITEPA hoje aos nossos alunos em AD e presencial, segundo dia de aula, Teologia do Discipulado com Evangelismo. Ó, cada aula é para ferver. Cada aula é daquele jeito. A Claudinha está dizendo: cadê o pastor Neilson? Chegou aí, pastor? Chegou não, até agora o pastor Neilson não chegou. Disse que chegaria para a aula à noite. O pastor Neilson está vindo de Curitiba. Ele e o pastor Alex estão vindo de Curitiba. Disseram que vão estar hoje à noite na nossa aula presencial. Aline, Deus te abençoe. Sara, Deus te abençoe. Pastor Alex, Deus te abençoe. Peterson, Gabriel, Deus te abençoe. Josiel, Deus te abençoe. E eu tenho uma surpresa, tá? Surpresaça. Eu vou estar fazendo o lançamento do meu podcast. Podcast Adson Belo com os 40 paraxás. Já imaginou estar em qualquer lugar sem a necessidade exclusiva de internet e poder me escutar as 40 paraxá num podcast? Vai ser top, vai não? Diguinho tá perguntando qual vai ser a boa hoje. Hoje é o capítulo 39, as vestes sacerdotais. Nós vamos falar sobre as vestes sacerdotais e outros pontos. Topzera, muito bom. Deixa eu indicar um livro aqui para vocês. Indicar um livro. John Stott. O cristão em um mundo, em uma sociedade não cristã. John Stott. Pensa num livraço. O cristão em uma sociedade não cristã. Como se posicionar biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Isso aqui é um baita livro. John Stott. Pessoal, você que não fez ainda
a inscrição do curso A Arte da Pregação está disponível aí, tá? Exegese homilética, hermenêutica, você pode fazer sua inscrição aí, ó. Muitos alunos já dizendo aí, falando sobre o curso. Pena que só tem mais um dia, Naldo. Que pena mesmo. Uma pena. Uma pena. Quando nós iniciamos a nossa paraxá, parecia estar tão longe, né? E hoje, penúltimo dia. Penúltimo dia. Penúltimo dia. Pastor, o senhor tem algum livro para indicar sobre casamento? Sim, eu tenho um livro que eu escrevi, A Importância da Mesa no Casamento. A Importância da Mesa no Casamento. Meu amigo Antônio Oreste, um baita pregador lá do Rio de Janeiro, da ADVEC, Deus te abençoe, meu amigo. Se você quer um livro bom, top, a importância da... O Rafael Belo está aqui do outro lado, aqui, gritando a Bíblia. Sobre casamento, vai lá na bio, tem um livro meu muito bom. Olha o Rafael Belo aí nos comentários, rindo aí. Rafael tá aqui em São Paulo, um amigo, tá aqui do lado aqui da sala do meu gabinete e tá tribulando minha live hoje. Tá igual a live que eu fiz aí, a Paraxá, acho que 20º, ele tava aqui em São Paulo tribulando aqui minha Paraxá e no penúltimo dia ele tá aqui, botando fogo. A Bíblia é a resposta de tudo, pergunta porque, olha ele aí, ó, nos comentários. Flavinha, beijo. Beijo pro Flávio, pro Samuel. A Ana tá perguntando, vai ter live no YouTube amanhã? Eu estou me organizando, eu vou dar esse feedback para vocês até meia-noite. Até meia-noite. Que hora que vai ser a nossa paraxá amanhã, que é o último dia? Tendo em vista que amanhã eu tenho o nosso culto de ensinamento, né? Então, culto de mentoria, que é o penúltimo dia. Amanhã é o último dia da paraxá e amanhã é o penúltimo dia da série de sermões sobre os 12 discípulos. A irmã Beta está dizendo, essas paraxás têm me ajudado a crescer em Cristo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Gil Alianças. Pessoal, essa aliança aqui, ó, que eu tenho, tá? Essa aliança que eu tenho aqui, ó, topzera. Essa empresa aí que faz o Gil Alianças, você que precisa de um ourives confiável e top, acabamento maravilhoso, Gil Alianças aí. A Bíblia é a resposta para casais, empresa, ministério, finança, do manto, do fogo e do céu. Aí, Rafael, não tem jeito, né? Tribulação. O Toniel está dizendo, gostei dos livros. Que bom, Toniel. Eu sou autor de 10 livros e desses 10 livros, 7 deles estão disponíveis atualmente. E tá uma promoção na minha loja virtual, loja www.perguntaporquê.com. De 249 por 149 você pode adquirir, tá? Você pode adquirir a coleção de livros do Adson Belito. Pastor Cleves diz, misturar 2 belos dá o quê? 2 beleza. 2 minutos pra gente começar. O Toniel tá dizendo, já sei, Casa de Mica de Copo. Pessoal, Obreiro de Ferro. São livros que Deus me deu. Obreiro de Ferro, Casa de Mica. Vocês não sabem da maior. Eu vou lançar até agosto 12 casas e 12 visitas. E ó, hoje eu não vou comer paçoca. Hoje eu vou comer bala de paçoca. Diet. Olha lá. Bala de paçoca diet. Kélia, Kélita, de Caruaru. Um beijo pra Caruaru, terra que mana leite e mel. Ai, ai.
Ubá, Minas Gerais. Fortaleza, Toniel de Ubá, Nalda de Fortaleza. Coloca teu estado aí, teu bairro aí. Você é de São Paulo, põe teu bairro. Você é de outro estado. Pastor Diogo, Cuiabá. Maria Bonita Stores, direto do Suará, terra que manda leite e mel, pessoal de Limoeiro. Sérgio Pigado, nesse Paraxá estou com um pote de paçoca do lado. Pastor Alex de Ferraz. Josimar de Cruzeiro, Distrito Federal. Margarete Vila Medeiros. Jefferson Jandira. Pastor Daniel, Maceió, Alagoas. Brunete, Caruaru, Pernambuco. Valéria, Itaquaquecetuba, Naldo Guaianazes, Tati Guarulhos. Vanete, Talarico, é um bairro aqui em São Paulo, Zona Leste. Chapecó, Josias. Irmã Beta, União dos Palmares, Alagoas. Jonathan, pregador Edu Chaves. Romário, Sorocaba. Deixa eu ver aqui. Janiele, Paraíba. Zona Sul, Natanael, Santa Amaro. Rafael, Sorocaba. Maria Pires, Jardim, Brasil. Limoeiro, Lidiana. Limoeiro do Norte, São Paulo, Mariporã. Vila Sabrina. Nayara, Imaf na área, Zona Leste, São Miguel Paulista, Débora e Vandemilson, meus amigos. Carpina, Pernambuco. Washington, Viena, na Austrália. Um beijo aos australianos. Renata Tibaia. Jeane, São Lourenço, Pernambuco. Pô, o pernambucano tá em massa aqui, né? São Gonçalo. Esse aqui é São Gonçalo dos Campos, BH. Santa Catarina, Barra Velha, Flávia. Patrícia Guarulhos. Josi, Rio de Janeiro. Edu, pastor, pulou o meu. Qual era o seu? Um abraço pro Beto aí, Rafael Belo. O Beto tá aí, ó. Márcia, Recife, Pernambuco. Bem feito, São Paulo. Ó, pessoal, eu acabei de receber essa tarde esse casal abençoado aí, ó. Bem feito, São Paulo, que são bolachas amanteigadas maravilhosas. Recebi de presente aqui. São os pais da cantora Sofia Guaratinguetar. Aline Mesquita, Rio de Janeiro. Áustria. Tem a Áustria também? É Áustria. Desculpa, eu falei australiano, foi? Oh, desculpa. Pessoal da Áustria. Eu falei Áustria. É tanta. Valência, Bahia. São Paulo, Adebraz, Hélio Eterno. Ama demais. Ó, um beijo pra galera do Hélio Eterno. Luiz, União dos Palmares, Alagoas. Suas pregações têm edificado minha vida demais. Kleberson, Mairiporã. Vamos lá, capítulo 39. Deixa eu desativar. Vamos começar. Começando. Vamos para o penúltimo dia da nossa Paraxá, 40 capítulos, 40 dias, 1162 versículos, Shemot, que a Septuaginta traduziu por Êxodo, saída, saindo do Egito até a terra que mana leite e mel. Caminhamos juntos, hoje é o penúltimo dia, fazendo uma introspectiva, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem sido bom demais. Cada capítulo Deus tem nos nutrido a nossa alma com vitamina bíblica, vitamina do céu. Capítulo 39, hoje são 45 versículos e vamos ver o que Deus tem para nós nessa paraxá. E fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura,
de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor tem ordenado a Moisés. Assim fez o éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Deus se preocupa com as vestes do sacerdote. Circula esses 2 versículos e escreva isso. Deus se preocupa com as vestes sacerdotais. As vestes aqui apontam no campo literal, são vestes reais. Só que vestes também aponta para o campo espiritual. O texto diz em Zacarias que o sumo sacerdote Josué, do texto de Zacarias, estava do lado do altar e o diabo lhe opunha ou lhe acusava. Só que Deus mandou anjos para trocar a sua roupa. Deus está dizendo, um sacerdote não pode ser acusado de dissolução. As vestes falam como é o seu comportamento. A ideia aqui não é falar sobre usos e costumes, mas a ideia é falar sobre bom senso. O grande problema é quando eu não tenho bom senso. O bom senso ministerial, o bom senso do altar, infelizmente, enfraqueceu a igreja. Eu sei que existiu por muito tempo um legalismo, mas hoje nós estamos confundindo o legalismo, que era desacerbado, com a libertinagem. Vamos ficar no moderado, na liberdade? Não sermos libertinos nem legalistas, mas entendermos a liberdade. O Senhor está dizendo, o sacerdote tem uma roupa diferente, e roupa diferente não está falando de terno e gravata, ok? Está falando que o seu modo de se comportar e de se vestir é diferente. Capítulo 39, verso 3. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para estreitecer entre o azul e entre a púrpura, entre o carmesim e entre o fio lino de esmeralda. Fizeram nele ombreiras, ajuntando as suas 2 pontas ajuntadas, e um cinto de artifício de éfode, que estavam sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça. 6. E também prepararam as pedras de sardônicas, engates e ouro. Verso de número 8 e 9 vai falar sobre os detalhes do peitoral. Agora olha o verso 10. E engates nele 4 ordens de pedra. Quantas ordens de pedra? 4. Sárdia, topázio, carbúnculo. Segunda, esmeralda, safira e diamante. Terceira, jacinto, ágata e ametista. Quarta, turquesa, sardônica e jaspe. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o segredo. Sárdia 1, topázia 2, carbúnculo 3, zafira é 4, esmeralda é 5, diamante é 6, jacinto é 7, ágata é 8, ametista 9, turquesa 10, sardônica 11 e jaspe 12. São 12 pedras que estavam no peitoral. Eu já dei essa cerejinha para vocês, mas eu vou reforçar a cereja. Reforçando a cereja a vocês. Eu preciso entender qual é a ideia do texto. O que é que o texto está nos apontando ou nos revelando? Qual é o propósito? Essas mesmas pedras estavam na roupa de Lúcifer. Está lá em Isaías e em Ezequiel. E Deus decide colocar no peitoral de justiça. Eu disse já na nossa paraxá que isso traz a ideia disso. Esse é o problema do diabo. Porque Deus tirou dele e colocou sobre o barro. Porque no barro quem aparece são as pedras e o Senhor. Agora há um detalhe importante que eu preciso pontuar com vocês. Deus coloca esse peitoral de justiça com 12 pedras no peito do sacerdote. Isso apontava para a sua autoridade. Eu me lembrei agora, eu estava numa conferência, pastor discipulando pastor, do pastor Josué Gonçalves, e quem ministrou, e ministrou pouco, por causa do tempo, deveria ter falado umas 4 horas. Apóstolo Joel Pereira. Apóstolo Joel Pereira é um grande líder em Volta Redonda.
E ele vai falar uma coisa que o peitoral de justiça fala do ministério de Arão. Que Deus só matou Arão quando ele tirou o peitoral de justiça. Esse é o sermão dele, fala dele, o Joel Pereira. Quando Deus vai matar Arão, Deus manda tirar o peitoral de justiça, porque Deus não queria ferir o princípio de autoridade. Então o peitoral de justiça, as 12 pedras, falava da autoridade sacerdotal de Arão. Você pode ler o texto. Deus não matou Arão enquanto ele não tirasse o peitoral de justiça, porque Deus queria ensinar da forma lúdica, visual e pedagógica. É um princípio espiritual. Verso 14. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, gravuras de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12. Qual é a ideia disso tudo? Deus está dizendo que um sacerdote precisa levar o nome de quem ele representa. É o seu ofício sacerdotal. Do verso de número 15 até o verso de número 27, está falando das vestes, da túnica. Nós já falamos nas nossas paraxá, detalhamos isso, os calções aqui, ó. Verso 28, os calções de linho que eram as túnicas ou cirolas grandes para cobrir a sua nudez. Lembra que eu falei disso também? Agora olha o verso 30. E fizeram também a folha de ouro, da santidade de ouro puro. Nela escreveram, escrito com a gravura no selo, santidade ao Senhor. Lembra que eu disse que havia uma mitra sacerdotal? A mitra era como se fosse um turbante, um chapéu. Eu dei uma explicação que era como se fosse aquele chapéu de cozinheiro. E Deus disse, coloca na testa, nesse turbante, escrito santidade ao Senhor. Porque o sacerdote precisa pregar a santidade sem falar. Vou repetir. O sacerdote precisa pregar a santidade sem falar. A santidade não está no sermão que prego, está no sermão que vivo. Vou repetir. A santidade não está no sermão que prego, está no sermão que vivo. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. A santidade não está na minha eloquência, na minha performance em cima do púlpito. A santidade está depois dessa pregação, o que eu vou praticar dela. Capítulo 39, verso 33. E depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os vasos, os seus conchetes, todas suas tábuas e os seus varais e suas colunas. E a coberta de peles de carneiro, a arca. Verso 38, também o altar de ouro. Verso 39, o altar de cobre. Verso 40, as cortinas do pátio. Verso 41, e os vestidos do ministério para ministrar no santuário. O vestido santo de Arão, sacerdote, os vestidos dos filhos para administrar o sacerdote. Conforme tudo que tenho ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenada, assim fizeram. Então Moisés abençoa. Eu vou terminando minha paraxá com essa cereja. Deus, no capítulo 39, vai repetir por 2 vezes sobre vestes. Deus vai falar no início e Deus vai falar no final sobre vestes sacerdotais. Parece que Deus está se preocupando com a aparência, pessoal. E eu vou dar uma cereja para vocês. Deus muda o interior, mas Deus também se preocupa com a aparência. Deus se preocupa tanto com a aparência que quando o homem peca, Deus poderia só expulsar o homem do jardim. E ele seria expulso com as folhas da figueira que ele mesmo coseu. Ele mesmo costurou. Só que Deus deixou muito bem claro, eu vou te expulsar e um processo vai começar. Entretanto, eu sou Deus que me preocupa com a aparência. Deus decidiu vestir Adão. Porque Deus se preocupa com a minha aparência. Quais são o maior mecanismo hoje de propagação do evangelho? Mídias sociais, que trabalham com aparência. Facebook, Instagram, Twitter. Fala da aparência, da cara. Olha a Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é o problema de tudo? É que nós queremos viver um cristianismo sem se preocupar com uma imagem. Eu preciso me preocupar com a minha imagem. Você precisa se preocupar com a sua imagem. Então vamos ter um pouquinho de cuidado tratando-se de um sacerdote, de uma sacerdotisa.
o que nós vestimos, como nos comportamos, quais são os nossos posicionamentos. Isso pode trazer relevância, mas também pode destruir tudo que nós construímos. Para terminar, o capítulo 39, verso de número 43, termina dizendo: E viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenado, e assim fizeram. Então Moisés abençoou. Moisés só abençoou a obra quando ele conferiu que a obra era do jeito que Deus queria. Pare de ser um Moisés que abençoa aquilo que está fora do projeto. Vou repetir. Tá cheio de Moisés dentro de casa, dentro da igreja, abençoando o projeto que Deus não concorda. São casamentos, são relacionamentos, são sociedades, são alianças, são pontes. E Deus está dizendo: você vai abençoar uma coisa que eu não aprovo? Irmãos, pode ter um Moisés, pode ter um pastor, um bispo, um apóstolo, um querubim, um serafim, quarta pessoa da Trindade. Ele pode abençoar, mas essa bênção só terá autoridade se esse projeto foi executado dentro do modelo do céu. Moisés está abençoando aquilo que está coeso, tem coerência, tem base, tem comunicação, copia o céu. Nessa paraxá de hoje, Deus está gritando em nosso coração. Capítulo 39 do Shemot. Cuide da sua aparência. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos como aquele jovem que Jesus está sendo levado a ser crucificado, que o único evangelista que relata é Marcos. Mateus não relatou, Lucas não relatou, João não relatou, só Marcos. Marcos relata que no dia que Jesus está sendo levado, um jovem saiu de casa enrolado no lençol. E no meio daqueles jovens, no meio daquela multidão, o lençol cai e foram vistos a sua nudez. Nós estamos vivendo uma geração que não se preocupa com a aparência, está enrolado num lençol, mas está no meio da multidão. Há uma geração enrolada em lençóis, desprovido de vergonha, desprovido de pudor, desprovido de ética, desprovido de moral. É uma geração que não se veste, se enrola com lençol. Ninguém fala nada agora. Volto a repetir nessa paraxá, eu não estou tratando de usos e costumes, porque não sou adepta a usos e costumes. Eu sou adepta a bom senso, a ética, a princípio, a moral, contra a sensualidade. Eu sei que o que eu estou ensinando, ensino no púlpito, ensino há muito tempo, é fora de moda, porque nós estamos vivendo uma igreja que quando entramos parece muito mais uma boate, um lugar country, um baile funk do que um templo. Há sensualidade no altar, a sensualidade na nave da igreja, a sensualidade em tudo que é lugar. Nós precisamos ter pudor. Oh, meu Deus. Vai dar problema isso pra mim. Tô até vendo. Tô até vendo que vai dar problema. Pessoal, o capítulo 39 está falando sobre pudor, roupa sacerdotal. Agora não adianta se vestir com pudor no templo 2 horas e se vestir igual a piriguete as outras horas fora da igreja. Pudor é dentro da igreja, fora da igreja, na faculdade, no trabalho. Veja como você se veste. Precisamos rever a nossa maneira. Torno a repetir para terminar minha paraxá, eu não estou falando de usos e costumes aqui. Não é meu papel. Cada denominação defende seu RI interno, seu regimento interno. Eu não estou defendendo isso. Eu estou falando de pudor. Estou contra a sensualidade. Precisamos ter cuidado com isso. Quer terminar? Olha o texto de Gênesis 38. Gênesis 38 diz que Judá tinha 3 filhos.
Er, Onã e Selá. Vou repetir. Er, Onã e Selá. Er, Deus mata. Não se sabe por quê. Onã precisa casar com Tamar e produzir nela filhos para honrar o seu irmão mais velho que morreu. No rito é chamado de levirato. Só que o texto, depois vocês leem um texto, capítulo 38 de Gênesis, o texto diz que quando ele cometia o coito com Tamar, ele pegava o seu órgão genital e ejaculava fora. O texto diz que Deus achou isso mal e o matou. Só que Selá era pequeno. Judá, amedrontado, disse assim: Tamar, vai para a casa dos seus pais, quando meu filho mais novo crescer, te darei como marido. O tempo passou. Tamar soube que Selá era grande, já era homem, e Judá não havia dado. Sabe o que o texto diz? Sabendo Tamar que o seu sogro passaria pelas fontes de Lahioi, ela foi e se vestiu de prostituta. Pega essa. Olha o texto. Está lá escrito em Gênesis 38. E ela foi até o caminho das fontes, aonde Judá passaria, e se vestiu de prostituta. A pergunta é, como é que alguém se veste de prostituta? Eu vivo na maior metrópole da América Latina, chamada de cosmopolita, São Paulo. Existem vias aqui principais em São Paulo que são vias de prostituição, aonde você passa, existem homens e mulheres nas esquinas transitando, esperando, garotos e mulheres de programa. Não existe uma placa no pescoço delas dizendo eu sou prostituta. A forma que elas se vestem definem. É o que o texto está dizendo. A Tamar se vestiu de prostituta. E eu vou falar para chocar, já que é o penúltimo dia. Cuidado para não ser julgado como você se veste. Porque a forma que você se veste é a mensagem que você está passando para a sociedade. Então tenha pudor. Pare de postar vídeo e selfie na rede social de biquíni. Ou você, homem, sem camisa, proteja a sua particularidade. Pare de expor sua vida particular, fazendo poses sensuais na rede social. Ei, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 39, Deus está dizendo, sacerdote, se comporte de forma decente. Tenha decência nas suas postagens. Pare de fazer aberrações. Pare de monstrificar a imagem. Eu termino minha paraxá, porque hoje é o penúltimo dia, e aí, daí vai dar problema essa paraxá. Estou até sentindo. Até sentindo que isso aqui vai dar problema. Ei, não é eu que estou falando. A Bíblia diz em Efésios que Jesus vai vir buscar uma igreja ataviada, adornada. Falando de vestes, pudor. Vou repetir pela quarta vez, é a quarta vez que eu vou falar para que ninguém entenda errado, para que ninguém interprete o ensino que eu estou dando hoje. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de pudor. Pudor. Eu preciso ter maturidade. E quem está falando lá de cá é um pastor que pastoreia a igreja há 18 anos. Alguém que acompanha, que discipula, que sabe a real educação local de uma igreja. Cuidado por não provocar a sensualidade. Olha o que diz na Epístola Universal de Judas, capítulo 1, verso 19. Esses são que causam divisões, que não têm o espírito, que provocam a sensualidade. Cuidado, que você que provoca a sensualidade, você é um causador de pecado na vida alheia. Isso, porque o grande problema é que por muito tempo, líderes machistas, quando se trata esse assunto, só denunciavam as mulheres. Mas hoje está cheio de metrosexuais,
parecendo gogobóis de igreja, que parecem prostituto de altar, que não se veste de forma decente. E eu não vou pedir desculpa, não. Eu estou instruindo, eu estou ensinando. Nós precisamos ter decência. Decência. Quem está falando sobre o assunto lá de cá, com todo respeito aos meus amigos itinerantes, evangelistas, quem está falando lá de cá não é evangelista itinerante. Quem está falando lá de cá é um pastor doutrinário, porque é um assunto doutrinário. E só pode falar desse assunto quem pastoreia e quem entende sobre doutrinação de igreja. Precisamos ter modos. É modo no emprego, é modo no trabalho. Sabe, pasme vocês. Pasme vocês. Eu estou na Vila Maria. Alguns que estão aqui, membros da nossa igreja, outro dia eu visito muito o Hospital Vermelhinho, que fica aqui, um hospital público. Muitos irmãos, pessoas vão para lá. E eu me apercebi um dia desses. O cartão de visita do hospital público, o cartão de visita do hospital público, aqui, Vermelhinho, na Zona Norte. Atrás dele está escrito: é proibida a entrada de roupas indecentes, mini saias, roupas decotadas, sem camisa, etc, e etc. Pera. Pessoal, eu tô falando de um hospital público. Veja o grau de loucura que a gente tá vendo. Para um ponto de um hospital colocar essa informação atrás de um cartão de visita significa que o tanto de gente sem noção que vai num ambiente de um hospital vestido igual uma piriguete. E agora tem a piricrente. Tem os gogorbóis crentes. Eu preciso ter maturidade, pessoal. Eu vou terminar. Isso aqui vai dar problema. Eu sei que vai ter gente que vai printar isso aqui, vai gravar esse vídeo, vai. Eu sei que vai dar. Vai mesmo, não tem problema. Só que precisamos ter decência. Precisamos ter decência. Para fechar, somos a geração enrolada com lençol. Somos uma geração que queremos caminhar na multidão atrás de Cristo, mas não nos preocupamos nem nos vestir de forma decente. Nos enrolamos no lençol. Tem gente que está se enrolando só no pano de prato. Porque tem gente que nem lençol está se enrolando. Só pano de prato. A gente precisa ter decência. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:40, faça tudo com ordem e decência. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E eu falo pela 5ª vez. Nessa paraxá, não tratei sobre usos e costumes. Eu tratei de pudor. Eu tratei de decência. E quem disse isso foi a palavra. Foi a Bíblia. Foi a palavra de Deus. Você sabe por que de 20, 30 anos pra cá, e olhe pra cá, e eu tô falando, quem tá falando lá de cá é alguém que passou toda a sua juventude na igreja. E eu não tô dizendo que quando era jovem, adolescente na igreja, não tinha problema de fornicação e adultério na igreja. Escândalos sexuais na igreja. Tinha. Agora pergunta, reflita comigo. Os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos. Quantos escândalos de membros que cometem adultério com outros membros na igreja, de líderes, de obreiros, de componentes de banda,
de gente do presbitério. Por quê? Porque a igreja é um lugar que a gente passa tão pouco tempo. São 3 cultos na semana, são 2 horas cada culto, são 6 horas. Para os obreiros, que são obreiros de verdade, chega 1 hora mais cedo. Então você conta 3 horas, são 9 horas. Para arredondar, são 10 horas semanais que uma pessoa passa na igreja. A pessoa passa mais tempo no trabalho do que na igreja. 2 ambientes onde tem aumentado o índice de adultério, fornicação e prostituição. O ambiente de trabalho e a igreja. Por quê? Porque são os lugares onde nós nos expomos. Acabamos mostrando muito mais do que deveríamos. E o olhar que antes era um olhar de filho, de filha, de respeito, começou a despertar um olhar de cobiça. A pergunta é a seguinte: por que despertou um olhar de cobiça? Porque muitas das vezes eu, tanto homem como mulher, fui o start, o gatilho para isso acontecer. Termino essa paraxá dizendo a homens e mulheres: tenha modos como se vestir no seu emprego. Tenha modos como se vestir na sua faculdade, na sua escola, na igreja. Tenha modos como você se posta na rede social. Te desafio. Eu entro na praia, não é de camiseta não, é sem camiseta. Mas você nunca vai ver eu postar na rede social eu sem camiseta. Sabe por quê? Porque eu entendi que preciso resguardar coisas. Existem mulheres que estão usando calças que parecem fanqueiras. Homens mostrando mais do que deveriam mostrar. É o que Deus está falando conosco. Deus te abençoe. Deus te cubra com sangue. Deus te guarde. Deus me guarde. Deus guarde sua casa. Hoje eu não oro. Hoje eu te abençoo. Valeu a pena essa paraxá de hoje? Tomara que você tenha sido nutrido e ministrado e orientado. A Bíblia diz: retenha o que é bom. Certamente muitas coisas que eu disse aqui foi ensinamento de Deus. Não me tenha como no campo de agressividade. Me tenha como orientador e um pastor que cuida de si e tenta cuidar do rebanho de Cristo. Deus te abençoe. Hashtag pergunta por que a Bíblia é a resposta de tudo. Vamos tirar nossa selfie? Reverendo Napoleão Ribeiro Falcão. Beijo. Beijo, pastor Napoleão. Um beijo pro senhor. Deixa eu chamar o pastor Napoleão para orar por nós aqui, para encerrar. Vamos ver se ele pode entrar e orar por nós. Vamos ver se ele pode entrar aqui e orar por nós. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão, príncipe dos pregadores. E aí, que barbinha bonita é essa? Rapaz, olha como é que eu tô. Isso é a pandemia. A pandemia. A pandemia, não tem jeito. A pandemia, a barba cresce, cabelo cresce. Os cabeleireiros voltaram só agora. Já voltou das férias, homem? Foi tão rápido? A minha férias durou 24 minutos. 24 horas. Fui e voltei. Foi, voltou. Eu estava falando sobre a nossa paraxá de hoje e o senhor estava falando sobre Lázaro aí, antes do senhor orar, porque é uma honra para mim ter o senhor comigo. O senhor tava Não, eu coloquei Lázaro. Eu estava me referindo a você. Você é o Lázaro que ressuscitou.
Ai, Jesus. É outro homem, meu irmão. É Rapaz, outra pessoa. 60 quilos mais novo. Pelo amor, parece, é incrível. Fala um negócio desse que é inacreditável, né? É uma coisa espantosa, né? Você é outra pessoa, você nasceu de novo, filho. Outra Ô, pessoa. pastor Napoleão, eu estava falando na minha paraxá agora sobre bom senso, pudor, vestimentas, as vestes sacerdotais. O senhor que tem mais de 60 anos de ministério, servindo o altar brasileiro pentecostal, e eu estava falando sobre as vestes sacerdotais, que atualmente, hoje, nós estamos vivendo uma banalização. Nós estamos vivendo uma banalização. São várias aberrações em cima do púlpito. Nós precisamos ter cuidado para não dar legalidade ao espírito da prostituição. Pois eu vou falar Cristo, a plenitude da divindade encarnada, baseada na arte. Vou falar somente sobre a humanidade de Jesus, em 20 tópicos, daqui a pouco. Daqui a pouco. No Face. Na live do senhor. Camisa bonita. Eu estou fazendo a live do Face. Hoje, amanhã eu faço no Instagram. Que hora que vai ser? Agora, já assim que eu terminar de conversar contigo, eu vou entrar. Tá bom. O senhor pode orar por nós? Já tá preparadinho aqui, ó. Pessoal, todo mundo que está na live aí, quando acabar aqui, corre para o Facebook do pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Ele tem 20 cerejas. Obrigado, Márcio. Existem 3 tipos de sermão que ele me ensinou. Sermão pesquisado, revelado e herdado. Esse é herdado. Ei, eu troquei meu nome. Trocou? Qual é? Adson Falcão. Ah! Adson Falcão. Ora por nós, pastor Eu acho Napoleão. bonito. Ora por nós. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de rever o teu filho, pastor Adson. Outra pessoa, oh Deus, que milagre que tu realizaste através dos médicos na vida do teu filho. E agora vejo a felicidade estampada no seu sorriso, no seu semblante. Continua dando ao teu filho muitos anos de vida, saúde e abundância para que ele possa continuar apacentando o rebanho que tu tens entregue. E também aquela escola com mais de 300 alunos. Ajuda teu filho a cada dia nesse grande ministério que tu tem dados para ele. Guarda ele em segurança e a sua família cobre com o teu precioso sangue. Dá-nos a tua bênção e o teu amparo, hoje e sempre. Amém. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão, príncipe dos pregadores, o pai da escatologia pentecostal. Beijo! Outro lado, pai do filho. Pessoal, que paraxá é essa? Penúltimo dia. Recebemos aqui, orando por nós, pastor Napoleão Ribeiro Falcones. Você viu que eu recebi a honra, né? É Adson Falcão, cara. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão é um generoso demais. Por isso que formou e vai formar muita gente. Pessoal, um beijo! Eu vou tirar minha barba também. Vou começar a fazer a barba. Beijo!